E aí, Cadeira, tudo tranquilo? Boa noite. Bom, hoje eu vou trazer um convidado especial aqui. Vou trazer o Antônio Fortunato Júnior. Para quem não sabe, ele é ex-agente da Polícia Federal, ele é policial legislativo e ele tem um canal no YouTube muito bom para vocês se inscreverem, depois que vocês terminarem de ver essa entrevista, que o nome é Escola para Concurseiros. Muito bacana, tem dicas muito maneiras. Eu quero que você fale um pouquinho sobre você, Antônio, para a gente, só para poder contextualizar, o pessoal saber de onde você veio, como que é essa história aí nos concursos. Beleza. Beleza, vamos lá. Bom, eu me chamo Antônio, né? Como você já me apresentou. A galera me conhece como Fortunato, porque, na verdade, eu tenho um histórico aí militar, né? Então, você sabe que polícia, militar, normalmente a gente é tratado por nome de guerra, né? Então, desde que eu entrei no Exército em 2004, meu nome de guerra ficou Fortunato. E, na verdade, em todas as instituições que eu trabalhei, policiais ou não, eu sempre me apresentava como Fortunato. Então, todo mundo me conhece. Quem me conhece da PF me conhece como Fortunato, da Polícia Legislativa como Fortunato. E, enfim, né, podem me chamar de Fortunato, é assim que eu gosto de ser chamado, gosto de me apresentar. Né? Cara, eu tenho 35 anos, sou carioca, sou do subúrbio do Rio de Janeiro, sou de um bairro chamado Riachuelo, que fica ali próximo do Meier, Engenho Novo, né? Sou do subúrbio. E eu gosto muito de frisar isso para quebrar já um mito, né, cara? Assim, porque tem muita gente que acha que, pô, o cara que passa num concurso maneiro tal é aquele que sempre nasceu em berço de ouro. Uhum. Apesar, assim, em média, você ter muitas pessoas que têm, pô, tem um berço, né, digamos assim, que passam em concurso, mas a gente que vem de baixo também, cara, com esforço e dedicação, é possível. Né? Então, sou carioca, mas atualmente moro em Brasília, trabalho na Polícia Legislativa Federal, sou lotado na segurança do presidente da Câmara dos Deputados, que atualmente é o Rodrigo Maia, mas não é porque é ele, na verdade é funcional, então qualquer presidente que estiver lá, atualmente eu sou lotado lá, então trabalhei com o Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e agora com o Rodrigo Maia, né? E, paralelamente ao meu trabalho, eu também hoje trabalho com consultoria para concurso. Tenho uma empresa própria e também, atualmente, faço parte da equipe do Gran Cursos, né, do Gran Expert. Então, basicamente, é isso aí, fazendo um breve resumo aí da minha história. Beleza. Você pode falar em que ano você passou na PF e por que você decidiu ir para a Polícia Legislativa? Cara, então, eu passei na PF no concurso de 2012, tá? Eu gosto sempre de fazer uma digressão rápida aí antes de chegar na PF, porque a PF não foi o meu primeiro concurso. Tá? Na verdade, a PF foi o meu primeiro concurso policial. Policial realmente foi. Mas antes eu tinha um histórico todo de serviço público. Então, eu entrei no serviço público em 2004, pelo serviço militar obrigatório, cursei o CPOR do Rio de Janeiro, fiz o curso de cavalaria e fiquei bem classificado da minha turma. E aí, em 2005, abri uma vaga para a minha turma, para os 10 primeiros, eu estava bem classificado, então consegui entrar para a tropa e ficar naquele processo ali de até 8 anos nas Forças Armadas. Né? Então, vim para Brasília, né? E vir para Brasília para mim foi muito bom, porque aqui em Brasília a gente respira concurso público. Então, em 2005 eu vim para cá, mas até então estava curtindo ali meu trabalho nas Forças Armadas e fazendo faculdade paralelamente. Né? Sou formado em pedagogia, não tem nada a ver, não sou formado em direito, né? Não. Minha formação é totalmente distinta aí do que muita gente espera de quem está nessa área. Uhum. Né? Então, comecei a minha carreira ali de concurseiro mais ou menos em 2008, mas ainda sem muito método. Né? Comecei fazendo concurso de ministério, estou fazendo cursinho no final de semana, que é quando eu tinha tempo, tinha umas turmas que eram voltadas para quem trabalhava, então eu tinha aula sábado e domingo o dia inteiro, só que eu não estudava muito. Né? Mas eu tive alguns bons resultados, mesmo ainda não me dedicando tanto. Né? E aí eu consegui ainda, esse ano de 2008, eu fiz o Ministério da Saúde, que foi o meu primeiro concurso. Logo depois veio o concurso do Ministério do Trabalho e Emprego, que era para o Rio de Janeiro, e eu já comecei a estudar um pouco melhor, mas sem método ainda. E consegui ser aprovado, mas fora das vagas. Na verdade, esse concurso do Ministério do Trabalho, ele era por agência. E aí eu escolhi a única agência, todas as outras agências eu passaria nas vagas, exceto essa que eu escolhi. Ah, Mas, cara. enfim. Né? E posteriormente, eu fiz concurso do Ministério do Desenvolvimento Social, que eu passei também, fui nomeado também, mas isso foi posteriormente. Né? Então, eu fiquei no Exército até 2011, até final de 2010, início de 2011. Na verdade, eu comecei a estudar para concurso efetivamente com método, com um pouco mais de método, com um pouco mais de tempo e dedicação em 2010, né? E
Em 2010, eu fui aprovado no concurso da AGU para técnico e no concurso do MPU para técnico. Entretanto, os dois eu estava excedente. Então, na AGU para técnico eram 60 vagas, eu fiquei tipo, em 62. Então, já sabia que eu ia ser nomeado, né? Porque já sabia que tinha gente que ia desistir, que não ia tomar posse. E no MPU era um concurso grande, com muita vaga. Eu sabia que dentro do prazo de validade eu seria nomeado, né? Então, saí do Exército no final de 2010, em dezembro de 2010, e em janeiro de 2011 já tomei posse na AGU. E fiquei em 2011 sem estudar. Só que no final de 2012 saiu o concurso da autorização do concurso para a Polícia Federal, tá? Na verdade, desculpa, no final de 2011 saiu a autorização. E aí, apesar de até aquele momento eu só ter estudado para carreiras administrativas, eu tinha um sonho de fazer o concurso da PF, porque eu já vinha de anos no meio militar e eu gostava muito da atividade militar/policial, né? Aquela coisa de vibração, ser operacional, tal. Eu já curtia muito. E aí, eu falei, não, beleza, minha oportunidade, caraca, 500 vagas, é a minha chance, né? Eu preciso ser aprovado nesse concurso. E aí comecei, mas eu já tinha uma bagagem dos concursos anteriores, porque muito do conteúdo que eu estudava para carreiras administrativas foi cobrado nesse concurso da PF. Né? Então, eu aproveitei muita coisa. Então, aquilo ali, português, informática, administrativo, constitucional, AFA, administração, tudo eu já tinha estudado. Então, eu aproveitei aquilo ali para a PF, né? Então, foram mais ou menos ali de preparação específica para a Polícia Federal, de mais ou menos dezembro de 2011. A prova foi, se eu não me engano, acho que foi em abril de 2012. Foram mais ou menos uns 5 meses ali efetivos, que eu estava estudando ali hard, 8 horas por dia, acordava às 5 da manhã. Aí é um ponto que eu queria deixar também, cara. Assim, existe uma linha de pessoas que se preparam para concurso e de gurus para concurso. Não, você tem que estar na sua zona de conforto e tal, e tem muita gente que gosta disso. Cara, eu sou da linha mais hard, eu acho assim, quer passar no concurso top, tem que acordar cedo. Não sou que o cara não tem que dormir, não, cara, tem que descansar. Mas tem que ter aquele algo a mais, cara. Pô, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que ter um esforço, cara. Eu trabalhava, então eu não tinha tempo só estudar. Então, meu irmão, era o dia inteiro, acordava às 5 da manhã, 5, 5 e meia, começava a estudar às 6 horas, estudava até às 9, tomava banho para o trabalho. No trabalho, eu dava uma papirada também, confesso, né? Terminava meus processos ali, papirava, chegava em casa às 7 da noite, tomava um banho, comia às 8, eu começava e ia até meia-noite e assim sucessivamente. Né? Então, foi um período assim, de muita dedicação, de muita renúncia. Né? Sim. Formei na academia ali final de 2012, em dezembro de 2012, terminou a academia de polícia. E dia 1º de janeiro de 2013, na verdade, dia 1º de janeiro de 2013, eu cheguei em Boa Vista, Roraima, que foi a minha lotação. E no dia 2 de janeiro de 2013 foi quando eu tomei posse, efetivamente, no cargo lá de agente de Polícia Federal. Né? E, enfim, aí você me perguntou, por que você saiu da PF? Muita gente me pergunta isso. Cara, assim, eu já estava realizado. PF era o meu sonho. Eu estava feliz pra cacete. Estava bem, estava animado. Só que eu peguei um período um pouco difícil na PF, de muita greve, paralisações, manifestações, crise ali entre agentes e delegados. E, meados ali de 2014, surgiu o concurso da Câmara. Eu nunca parei de ter contato com o conteúdo, porque quando eu estava em Boa Vista, eu comecei a dar aula em cursinho. E então eu comecei a dar aula de Direito Administrativo, apesar de não ser formado em Direito, eu dava aula de Direito Administrativo. E aí, quando saiu, cara, eu falei, vou fazer, tem nada a perder e tal. Fiz. Efetivamente por esses fatores, um período difícil da PF e também por conta do salário, né? Porque o meu salário líquido, porque o salário da PF deu um aumento nos últimos anos, mas o meu salário quando eu entrei em 2013, o líquido era 6 mil, 6 ou 7 mil, eu não me recordo, acho que era 6 mil líquido. E eu fui para a Câmara para ganhar, quando eu entrei lá, eu ganhava 12 líquido. Caraca, o dobro do salário. O salário dobrou. Uhum. Então, assim, eu confesso para você, assim, muita gente vai falar que é mentira, mas eu confesso que quando eu passei da Câmara, eu fiquei em dúvida. Eu falei, caraca, velho, vou, não vou? Porque imagina, você está no lugar que é um dos seus sonhos, mas você passa por uma coisa que talvez não seja a sua atribuição dos sonhos, mas, porra, cara, eu vejo muitos amigos meus da PF falando assim, cara, você fez a melhor coisa, melhor decisão, muitos estão querendo sair. Porque, assim, a PF é um órgão do caralho, é muito bom, é um órgão maneiro, mas você tem muita mística do que você vê na televisão e da realidade. Né? E da realidade. E sofre dos males ali, como qualquer órgão que tem
carreiras que eu digo assim, carreiras mãe, né? Então, você pega, por exemplo, na PF você tem os delegados. São, teoricamente, são eles que são chefes. Você vai para o Ministério Público, você tem lá o procurador, o promotor, enfim, né? Você tem, vai para a Câmara, você tem lá no Legislativo, você tem os consultores. Então, sempre tem aquelas carreiras que estão no topo que tentam jogar as outras para baixo. Então, isso é um pouco complicado também no serviço público, entendeu? Então, basicamente, eu fui para a Câmara por questões salariais, né? E passei, o momento era ruim, eu falei, vou. E foi isso. Entendi, maneiro. Cara, olha só, eu vou fazer duas perguntas, elas são um pouco distintas, uma não tem nada a ver com a outra, eu quero que você responda como você quiser. Um dos inscritos, ele perguntou sobre a correlação entre a Polícia Federal e o IBAMA. Você sabe um pouquinho como funciona? Se você já tem uma noção... A correlação entre a Polícia Legislativa e a Polícia da Câmara? Não. Entre a Polícia Federal e o IBAMA. Porque você legal. se você fez alguma... Fiz, cara. Na verdade, assim, eu estava lotado em Roraima, tá? E vamos lá, as pessoas se questionam muito sobre o que eu vou enfrentar, o que eu vou trabalhar quando eu tomar posse, né? E isso vai depender da região na qual você está lotado, porque cada estado de fronteira tem os seus problemas, né? Tem as suas questões. Então, não é todo lugar que você vai ter tráfico pesado. Tráfico tem em todo lugar, né? Mas tem um lugar que você vai ter aquele... Vai ser o foco, vai ser o que vai estar em voga. Cada região tem um crime ali que está mais em voga. Então, em Roraima, a gente enfrentava muito a questão indígena, questão com contrabando de descaminho. Contrabando de descaminho que vinha da Venezuela. Então, muita gente, às vezes, fazia descaminho de combustível, né? O cara fazia a adulteração de tanque para trazer combustível da Venezuela, que era muito barato, para entrar com ele no Brasil. E terra indígena. Roraima é um lugar que tem muita terra indígena. E, terra indígena tem diversas coisas, tem diversas limitações, né? Então, por vezes, a gente tinha que fazer operação contando com esses órgãos, né, de apoio, né? Por exemplo, tem uma situação de desmatamento em terra indígena, né? Então, qual é o órgão que vai chegar mais próximo? Então, você vai ter o apoio da FUNAI, vai ter o apoio do IBAMA. Eu fiz uma operação grande específica com apoio, foi uma operação conjunta com o Exército e a FUNAI para prender garimpeiro, né, em terra indígena. Garimpo em terra indígena é ilegal. Então, a gente fazia esse tipo de operação e a gente, nessa operação específica, a gente prendeu 40 garimpeiros. Não que eu me vanglorie disso, né? O garimpeiro, em geral, é um cara fudido. Ele não é o tipo de meliante, digamos assim, que o policial federal vai enfrentar, pelo menos na cidade de fronteira, ele é um pouco diferente do que um policial civil ou um PM vai enfrentar, né? Então, é um outro público. E a PF, às vezes, pega esse pessoal aí que é meio fudido também. O garimpeiro é um fudido, né? Mas a relação específica é que, por vezes, o IBAMA tem, dentro das suas atribuições, por exemplo, situações que expõem aqueles agentes a perigo, né? E, basicamente, a PF vai acompanhar, porque é uma atribuição federal, para fazer segurança desses agentes, como acontece também com os fiscais do trabalho, né? Então, você tem questões de exploração do trabalho, trabalho análogo à escravidão, e aí você tem, só que essa galera aí, cara, grileiro, dono de terra, é interiorzão aí, que é um estado difícil de chegar. Aí tu acha que vai chegar lá o fiscal do trabalho e o nego vai respeitar? Porra nenhuma. Aí, tipo, se não tiver o apoio da polícia lá para isso, e quantas situações a gente tem relatos, né, da PF acompanhando de enfrentamento, de matarem fiscais, enfim. Então, basicamente, é esse tipo de apoio, né? É o apoio na segurança para que esses órgãos possam desenvolver suas atribuições. Bacana. Bom, a segunda pergunta é a respeito da Polícia Legislativa mesmo. O pessoal quer saber se tem carreira única lá. Bom, somos carreira única, o único cargo que nós temos lá é de agentes, tá? Isso é interessante. Isso é uma coisa legal até para a gente fazer esse paralelo aí. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Legislativa, né? Que são carreiras de interesse da galera. A Polícia Legislativa, tanto quanto a PRF, são carreira única, porque tem o mesmo cargo, né? Então, na Polícia Legislativa, todos somos agentes de polícia. E quem ocupa as funções de chefia? Quem escolhe é o diretor da Polícia Legislativa. E quem escolhe o diretor da Polícia Legislativa é o presidente da casa. Então, por exemplo, a gente tem um diretor atual que está durante todo o período do Rodrigo Maia, foi escolhido por ele. E esse diretor, ele escolhe quem são os chefes de cada coordenação, de cada equipe, mas sempre dentro da carreira.
você não tem elementos alheios à instituição ali trabalhando nas nossas funções. Elas são exclusivas da Polícia Legislativa, mas os cargos de chefia são um pouco políticos, sim. Entendi. Aí, no caso, fazendo esse paralelo, então, você acha que em relação a... Vou usar um termo grosso, um termo a grosso modo. Qualidade da instituição, no caso, a Polícia Legislativa acaba saindo na frente da PF, da mesma maneira que a Polícia Rodoviária Federal, por conta de ser carreira única. Cara, nesse caso, nesse ponto de carreira, sim. Tá? Nesse ponto de carreira, sim. Tá? Isso é muito bom porque você sabe que você tem a possibilidade, todos que entrarem lá, têm a possibilidade de serem diretores do departamento de polícia, de ocuparem funções de chefia. A minha coordenação, por exemplo, eu trabalho na COE, Coordenação de Operações Especiais, que cuida da segurança do presidente e cuida também de parlamentares ameaçados de morte. Então, a gente tem vários parlamentares que são ameaçados no Brasil, a gente viaja o Brasil inteiro, viaja o exterior, inclusive, com vários colegas, eu já tive a possibilidade, outros colegas, de irem para o exterior acompanhando parlamentares. Né? Então, a gente tem situações na nossa coordenação do presidente, ameaçados e aqueles que têm segurança por questão legal. Né? Que é o caso do presidente, mas também, por exemplo, a gente faz a segurança do Eduardo Bolsonaro, que ele tem segurança não por ser deputado, mas por ser filho do presidente da República. Seria uma atribuição do Gabinete de Segurança Institucional, mas que o GSI meio que terceirizou para a gente, fez um acordo. Já é deputado, vocês cuidam aí, né? Então, meio que passaram essa bola para a gente. Então, nesse sentido, sim, cara, em termos de carreira, a gente sabe que todo mundo tem possibilidade de ocupar um cargo de chefia, as funções lá na Câmara não são baixas. Então, essa é uma diferença do Legislativo para o Executivo. Então, pô, uma função... Vou te dar um exemplo aqui, um FC1, que é a função mais baixa. O cara é um chefe de equipe. São R$4.000 a mais. Né? Então, é uma grana, né, irmão? É uma grana, assim. Então, mas você sabe que você vai ter a possibilidade, talvez, de algum dia... tem um viés político? Tem, assim, mas é um viés político no sentido de se relacionar bem, né? Ter um bom network. Isso aí acontece em qualquer instituição. Né? Agora, a gente não pode esquecer que a Polícia Legislativa ela é um órgão policial dentro de uma casa legislativa. Então, isso difere totalmente de um órgão como PF e PRF, que são exclusivamente órgãos policiais. Então, a gente fica um pouco restrito, às vezes, em algumas atribuições, porque a atribuição maior da Câmara dos Deputados, a vocação é legislativa, é uma casa legislativa. Então, naturalmente, às vezes, algumas atribuições nossas ficam um pouco prejudicadas por conta disso. Sim, sim. Bom, o pessoal também perguntou a respeito de como é o dia a dia no trabalho, porque, no caso, você fazer a segurança não é uma coisa que você vai fazer sempre, não é? Perguntaram a respeito de se o trabalho é muito monótono ou não. O dia a dia do trabalho do agente, o que ele faz? Cara, vamos lá. Na verdade, você tem diversas atribuições. A gente não faz só a segurança de autoridade. Né? Então, na Câmara dos Deputados, você tem uma coordenação que cuida do patrulhamento externo da Câmara. Então, a gente tem viaturas que estão rodando lá no perímetro do Congresso e nas quadras policiais. Nas quadras policiais, não, nas quadras residenciais. Existem quadras aqui em Brasília que são exclusivamente moradia de parlamentares. Então, a gente faz o policiamento nessas áreas, faz o policiamento externo do Congresso Nacional. Dentro dessa coordenação, a gente também tem equipes que trabalham com atividade de choque. Né? Então, tem todo o equipamento para isso, naturalmente, para dias de manifestação. Né? Tem atividade de segurança interna. Essa atividade é uma atividade que eu não gosto, que eu acho talvez um pouco mais monótona. Né? Eu não curto, mas tem gente que faz isso, tem gente que curte lá, puxa o seu quarto de hora, digamos assim, e faz atividade de segurança interna, segurança de plenário. Né? A casa é muito grande, cara. O Congresso é uma cidade. Transitam lá durante a semana em torno de 40, 50 mil pessoas por dia. É muita gente. Muitos crimes realmente são cometidos lá dentro. Porque a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Então, você não pode, assim, você não vai entrar. Negativo. Qualquer pessoa pode ir, não, eu quero falar com o parlamentar tal. A não ser que a pessoa esteja com alguma restrição, né? Mas, por exemplo, a atividade de segurança, de segurança de autoridade, cara, é uma atividade muito dinâmica, porque você trabalha dentro da agenda da autoridade. Claro que vão ter dias que vão ser bem mais tranquilos. Mas, por exemplo, eu não trabalho todo dia, eu trabalho por escala.
Eu trabalho 24 por 72. Na segurança presidencial, nós somos 4 equipes que trabalham em rodízio, 24 por 72. Então, trabalho um dia e folgo 3, além das viagens. Quando eu viajo, eu não tenho rodízio, né? Então, se eu viajar numa quinta, ele voltar na segunda, a gente fica direto a mesma equipe, né? E é puxado, porque, pô, às vezes o cara tem agenda, cara, político só pode falar o que quiser, pode falar mal, enfim. Mas os caras trabalham, assim, os caras têm uma dedicação grande, começa cedo o dia. Agora, sim, às vezes acontece do cara ter uma agenda tranquila um determinado dia, né? Às vezes vai ter uma coisa, um presidente vai ter mais agendas na residência dele, então a gente fica um pouco mais tranquilo lá. Pô, não, vai ter um evento aberto. Pô, se vai ter agendas, se tem agendas externas, tem equipe precursora, né? Tem equipe avançada, tem atividades de reconhecimento que são realizadas previamente à atividade. A gente também tem na Câmara dos Deputados equipe de inteligência, né, pô, que trabalha. Pô, cara, a Câmara, o Congresso em si é um lugar que as pessoas querem invadir, meu irmão. Quer invadir, quer quebrar tudo. Então, a gente tem. E essa pergunta, exatamente a respeito disso. A próxima pergunta é exatamente a respeito disso. O pessoal quer saber se existem grupos operacionais, grupos especiais na Câmara. Então, existe um grupo, sim, nosso, chamada Equipe Águia, que fica lá meio que em QAP, caso surja uma situação imediata, ali, algo de urgência, né? Então, a gente tem um grupo específico para isso, porque, cara, é muito rápido. Às vezes, do nada, para um ônibus lá e desembarca geral, entendeu? Então, você tem que mobilizar rapidamente uma pequena tropa para deter. E na atividade de choque, às vezes, você não precisa de tantas pessoas para segurar uma turba, né? Uma tropa treinada consegue segurar uma grande quantidade de pessoas usando agentes químicos, né? Formação, tudo isso é importante. Mas então acontece sim esse tipo de tentativa, né? de invasão, isso é muito comum, cara. Isso é muito comum mesmo. Então a gente tem esse pessoal que está lá em QAP. E a gente tem muita oportunidade de treinamento. A galera da Câmara, a nossa composição, a gente tem lá. Eu era da PF, tem outros colegas que eram da PF, ex-colegas PRF, ex-colegas PM, colega que era bombeiro. Então, a gente tem gente que veio de várias instituições e que criaram uma expertise, que criaram um know-how ali de trabalho massa, assim, a galera com uma ótima formação. Então, isso criou um grupo ali importante, né? Mas na minha coordenação, que é um trabalho que às vezes o cara precisa ter mais abdicação, mais renúncia, porque tem que viajar, né? Às vezes a gente passa uma semana fora, alguns períodos maiores fora, então você precisa de uma dedicação e esforço maior. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de fazer cursos em diversas instituições, né? No Exército, no GSI, cursos pagos, a própria Câmara, cursos externos aí em São Paulo, né? De fuzil, de calibre 12. Então, é bem interessante, né? Bom, o pessoal perguntou também se você, na época que você estava na Polícia Federal, se você já teve algum contato com o COT também. Cara, não cheguei a trabalhar, eu não cheguei a trabalhar diretamente com o COT. Já teve situações de operações que eu participei que o COT estava empregado, mas eu não estava ali numa colaboração direta, né? Na época, na verdade, na minha época, o GSI ainda estava não tinha o GSI, desculpa, não tinha um GPI ainda em Roraima, né? Ainda não tinha nesse momento. Normalmente o GPI e o COT, em algumas situações ali, vão compor uma força-tarefa, né? Mas nesse período que eu tive, eu peguei poucas situações onde, por exemplo, uma época que eu trabalhei bastante com o pessoal do COT foi na época da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo no Brasil, na verdade, a Copa do Mundo no Brasil foi, inclusive, a minha última missão grande, que eu trabalhei assim, de grandes eventos. E na Copa do Mundo eu tive a possibilidade, sim, de trabalhar com o pessoal do COT. Claro que o COT, eles estavam em equipes para situações ali de acionamento de emergência, eles pouco foram acionados. Na verdade, a Copa do Mundo foi um período bem tranquilo, né, do país, mas foi uma missão bem legal. Eu tive a oportunidade na Copa do Mundo de trabalhar no antiterrorismo, então eu fui recrutado nessa época, teve um recrutamento para trabalhar na Copa nessa área, então foram formadas equipes antiterrorismo e a gente teve instruções, sim, com o pessoal do COT, né, na nossa preparação, porque eu não fazia parte a PF tem uma divisão antiterrorismo, que é a DAT, né? Só que eles não têm um efetivo grande para cumprir essas missões. Então tem que ter um recrutamento para grandes eventos. E dessa forma eu fui convocado, foi uma missão massa, assim, muito maneira. Fiquei 45 dias no Rio, na Copa do Mundo.
O trabalho foi bem tranquilo, assim, a gente não foi tão demandado e, inclusive, tive a possibilidade de assistir até a final da Copa no estádio. Né? Pô, legal. Tava trabalhando, mas tava lá com a minha credencial, tava trabalhando, mas tava no olho no gato no peixe, né, cara? Tava lá atento lá, mas foi legal, assim, foi uma experiência massa de grandes eventos. E interessante que já na Polícia Legislativa eu tive a possibilidade de trabalhar junto com o pessoal da PF na época da Olimpíada. Né? Eu já estava na segurança do presidente e a gente fez algumas missões ali porque tinham autoridades que estavam sob proteção da PF e a minha autoridade estava junto, então eu tive a possibilidade de estar próximo ali com colegas que trabalharam comigo também, então, porque a PF também faz isso. Né? Porque assim, a PF tem alguns setores que só fazem segurança de autoridade, mas as autoridades que têm segurança 24 horas na PF, somente o diretor, né? O diretor da Polícia Federal, o ministro da Justiça, tem também o serviço de proteção à testemunha. Foi até interessante isso, que eu pude trabalhar pela PF com segurança, não era segurança de dignitário, mas era segurança era uma segurança de proteção à testemunha. Né? Então, foi um serviço bem interessante também que eu tive a possibilidade de trabalhar pela Polícia Federal. Bom, em relação ao seu trabalho na Câmara, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Cara, que deu uma cortadinha aqui. Em relação ao seu trabalho na Câmara, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Ou Cara, enfrenta todos os dias, algo relacionado ao trabalho, tá entendendo? entendi. Vamos lá. Cara, o trabalho na Câmara ele tem diversos fatores que dificultam o cumprimento da missão, tá? A segurança de uma autoridade ela precisa muito contar com a colaboração da própria autoridade. Se a autoridade ela não tiver a compreensão da importância da segurança, a segurança ela fica em segundo plano e a gente não consegue atuar de forma muito efetiva, entendeu? Mas tem alguns fatores que são barreiras à nossa atribuição. Imprensa, tá? Essa questão do relacionamento com a imprensa é bastante polêmico, assim, porque nós somos uma barreira para eles e eles atrapalham um pouco o nosso trabalho, porque a gente tem que permitir o acesso da imprensa à autoridade. O cara é um político, né? Então ele não pode manter um distanciamento. Então acaba que é uma trava, assim, ao nosso trabalho, né? Momentos de manifestações grandes que a gente às vezes enfrenta. Então, igual, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele tomou uma facada, às vezes muita gente culpa a segurança, mas ali é uma situação muito complicada, muito difícil, né? Pô, a situação que o político ele precisa desse contato popular, né? Então, você tem que estar próximo, sim. Agora, a situação que eu acho que foi a mais difícil que eu enfrentei não foi nem a segurança presidencial. Eu acho que a situação mais difícil que eu enfrentei foi numa manifestação grande, não me lembro qual era a demanda, se foi no período do impeachment, né? Mas aí foi até uma imprudência minha, né? Foi até uma coisa que eu fiz que foi um erro, digamos assim, operacional. Cara, porque nesse tipo de manifestação você tem grupos que, cara, os caras vão ali para te provocar, né? Para destacar coisa, vão ali para te provocar. E aí teve um determinado cidadão que eu não lembro especificamente o que ele fez, sei que teve um colega que foi prender ele, mas o colega deu mole. Aí não foi culpa minha, o colega deu mole, pô, o moleque saiu correndo. Aí ficou, porra, aí eu fiquei, aquilo me enfureceu, velho. Aquilo me enfureceu, eu fiquei com uma raiva, eu falei, não, filha da puta, não vai fugir, não. Saí atrás, pum! Só que eu fui sozinho, meu irmão, no meio da massa. Pum, peguei ele, meu. Peguei o moleque, prendi o moleque, nisso juntar e pareceram uns 3 na minha frente, com o moleque na mão aqui. Pô, só que numa situação dessa, você não pode sacar uma arma, meu. Como é que eu vou sacar uma arma? Não dá, cara, assim. Tem certas situações que você tem que ponderar muito, não podia sacar uma arma. Então, ele ficou ali, eu tava com spray de pimenta, joguei spray pra caralho e fui me afastando. Nisso, os colegas chegaram. Mas foi uma situação ali, cara, complicada, que eu agi de forma imprudente. Né? Eu não devia ter feito isso, mas foi uma situação que a gente já estava num grau de tensão alto e que, porra, que me estressou aquilo ali, mano. Me estressou aquilo ali, meu sangue ferveu, aí eu, caraca, não, vou pra cima desse moleque, vou pegar esse aprendi e trouxe de volta. Não vai embora não, porra. Bom, legal que você já contou já essa situação, porque o pessoal o pessoal perguntou a respeito das ações, né?
No caso, eles queriam saber a respeito de uma ação, você já contou, tá legal. Já aconteceu alguma coisa engraçada no seu trabalho, cara? Cara, já aconteceu Ah, coisas muito boa. engraçadas, porque olha só, você fazendo segurança de autoridade, porque você já está segurança de uma autoridade que está ameaçada, mas a pessoa não entende que ela tem que ficar, que ela tem que restringir um pouco a sua liberdade, né? Então a pessoa quer viver, quer continuar fazendo as atividades dela e a gente não tem muita ingerência em proibir. Você orienta o deputado, não é interessante que você vá a determinado local, não é interessante que você faça tal coisa, né? Enfim, então eu vou contar uns dois casos aqui. Eu não vou citar o nome do deputado, que isso pode, né? Não, Enfim, tranquilo. mas já aconteceu de a gente fazer segurança de deputado que é homossexual e o cara ir para festa gay, tipo, baile gay, e a gente tem que entrar junto, irmão. A gente tem que entrar junto. Já aconteceu e você lá, né, cara? Pô, é complicado, mas você, pô, é teu trabalho, irmão. É É, teu trabalho, mas alguém te vê lá dentro, até você explicar, né? Até você explicar, não, eu tô trabalhando, calma aí, eu tô trabalhando no que aqui, cara? Entendeu? Então já aconteceu situação desse tipo, é muito comum, porque às vezes a autoridade, pô, cara, tem autoridade que chama balada, pô, o cara vai pra balada, e tu vai junto. Só que a gente bota o segurança de autoridade, o agente de segurança, a gente usa a roupa adequada à situação, a gente não fica ali sobressaindo de terno, parado. uhum. Então, pô, se o cara vai pra uma balada, tu tá com uma roupinha ali também, claro. Tu não vai botar uma camisetinha apertadinha pra pegar gente, né, cara? É, Tu vai estar de... Mas você bota ali, vai arrumadinho, bota a camisetinha polo, tal, pare discreto, pá. Já tive com um deputado de ir pra micareta, pô. Pra micareta. O cara vai no camarim, cumprimentar artista. Então, mas eu acho que a pior situação, essa é a mais engraçada, foi ter que ir em uma festa gay, cara. Tive que ir num baile gay. Além de também ter que ir, pô, já fui em Festival Lula Livre, mas, enfim, isso faz parte, porque a gente, na segurança de autoridades, a gente é apartidário. Então, por mais que eu tenha as minhas ideologias, tenha as minhas questões, né, a gente coloca isso aí de lado. Né? Então, independente da autoridade, se ela é de esquerda, se ela é de direita, se ela é de centro, nós somos neutros e cumprimos a nossa atribuição da mesma forma. Da mesma forma. Teve uma outra situação também, não foi uma situação que chegou a dar uma merda, né, mas foi uma situação bem tensa. Estava com uma determinada autoridade no centro do Rio, e aí a gente, pô, tem situações que o cara está em contato ali com o povo, você dá um distanciamento um pouco maior, você não fica colado ali nele, né? E aí, de repente, estava um pouco de lado, de repente chegou, meu irmão, chegou um negão com a camisa de capoeira, grande pra cacete, atrás do deputado. Eu falei, caralho, vai dar uma porrada nele. meu Deus. Aí a gente chegou, cerrou, fez um dispositivo ali em volta, o cara percebeu, mas, meu irmão, era uma situação ali que eu falei, cara, vai dar merda, vai dar merda. Então, cara, é muito complicado, às vezes, porque você está com a autoridade. A questão de segurança de agentes políticos, ela não é fácil, porque você não pode ficar ali cerrado em cima da pessoa. Uhum. Cara, muito bom. É, Então, se agora para finalizar, né? Que já acabou o estoque de perguntas. Se você quiser falar mais alguma coisa, você pode ficar à vontade. Não, pode perguntar aí, a última pergunta aí. Para finalizar, o pessoal pediu que você falasse uma mensagem ou algum motivacional. Se você fosse falar para você hoje, o que você falaria? Você hoje, o que você falaria para você quando você estava estudando? Se você estivesse assistindo esse vídeo, o que você gostaria de ouvir? Cara, eu falaria assim, persista porque vale a pena. Persista porque vale a pena. Porque a colheita, ela é prazerosa, ela é reconfortante. Eu olho para trás hoje, vejo todo o esforço que eu fiz, cara. Foram muitos dias, muitas horas, muitas noites, sentado, estudando. Pô, tinha uma época que eu estava morando no Rio, eu estava estudando, maior calor, indo para a praia. Cara, são várias situações que você precisa abdicar, que você precisa renunciar. Mas hoje eu vejo a minha vida, cara, pô, eu vejo as coisas, pô, já tive a oportunidade, pô, sendo concursado, eu já tive a oportunidade de viajar o mundo, tanto a lazer como a trabalho. Eu já tive a oportunidade para vários lugares sensacionais, né, de conhecer pessoas sensacionais,
de viver experiências maravilhosas, principalmente na Polícia Federal e na Câmara também. Na Câmara eu viajo o Brasil inteiro. Na PF também, pô, fui morar na fronteira, foi uma experiência pô, maravilhosa. E até uma coisa que eu deixo, como a maioria do pessoal que segue o canal está estudando para PF, cara, passou para a fronteira, vai para a fronteira, vá de coração aberto, tá? Não sofra, não fica indo pensando quando você vai embora. Não fica preso, eu sou do Rio, tem que ir para o Rio no final de semana. Não, vá, viva o local, viva a experiência, conheça pessoas, faça contatos, ter um bom network, ter um bom relacionamento é importante para qualquer trabalho. E no serviço público, na Polícia Federal, é muito importante, porque quando você vai para um lugar e você faz um bom trabalho, você é convidado para voltar. Então, a PF ela tem várias missões, digamos assim, temporárias, que precisam de efetivo, e que, às vezes, você tem um colega que tem uma missão no Rio Grande do Sul. Aí você tem um colega que é lotado lá e fala assim, pô, eu conheço o Fortunato, sei que o cara é padrão, vou convidar ele. Pô, você vai, claro, recebendo diária, né? Mas você é convidado porque você fez um bom network, você demonstrou um bom trabalho, né? Então, acho que, principalmente, eu falaria para o meu eu de ontem, assim, vai valer a pena. É uma dor temporária, porque eu sei que é foda, eu já estive no lugar de vocês, eu sei que é dolorido, é cansativo, é estressante. Eu hoje tenho vários alunos que eu acompanho em consultoria e eu olho para eles e falo assim, caraca, graças a Deus eu já passei por isso. Graças a Deus passou, porque eu sei o quanto é difícil. Mas, cara, a sensação quando você passa, quando você vê o seu nome no Diário Oficial, quando você vai fazer academia de polícia, quando você vai tomar posse, cara, assim, pô, vou te falar, é de uma felicidade gigantesca. Né? Você se sente recompensado e você se sente cumprindo realmente uma atribuição que vai ser importante, que vai ser relevante para o país. Né? Então, a PF é um órgão, tem seus problemas, como qualquer órgão tem, mas é um órgão maravilhoso, é um órgão que eu tenho, todos os meus colegas que estão lá têm orgulho, né? Como eu tenho orgulho de ter feito parte. Tem aqui os distintivos, né? Ó, ainda guardando aqui, ó, distintivo da Polícia Federal, a gente que eu fiz questão de guardar, agora tenho ele, tô colecionando, né, cara? Aí, da Polícia Federal e da Polícia Legislativa, né? O da PF é até mais bonito, ó. É bem bonito mesmo. Enfim, cara, para mim, eu olho para trás assim e fico muito feliz das conquistas, mas porque foram baseados no suor, esforço, dedicação. Um problema que eu vejo muito grande nos concurseiros hoje, muita gente procurando fórmula mágica, muita gente procurando milagre. E eu vou falar para vocês, não tem fórmula mágica. A fórmula é o clássico HBC. O que é o HBC? Horas, bunda, cadeira. Meu irmão, tem que estudar, claro. Você tem que ter um planejamento, você precisa ter uma estratégia, não é estudar de qualquer forma, tá? Principalmente no concurso como a PF. Inclusive, a PF foi o primeiro concurso que eu realmente tive um planejamento adequado, né? Que eu sentei e falei assim, não, esse concurso é para cachorro grande. Foi quando eu fui sentar e botar no papel e traçar minha estratégia. Então, você precisa ter uma estratégia, um planejamento para essa prova, porque, enfim, vai ser algo que vai... Assim, quando vocês passarem, estiverem lá dentro, eu tenho certeza que vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui, vai falar assim, porra, mudou minha vida. Mudou minha vida, assim, eu não estou falando só financeiramente, não, de várias formas. Às vezes o cara que é solteiro vai ser o lugar que ele vai conhecer a mulher que ele vai casar, né? Ou vai ser o lugar que ele vai conhecer, vai viver a vida de solteiro ali de forma arrojada. Enfim, né, cara? São muitas coisas assim, que a gente guarda na memória, que estão na história e que eu espero que realmente possa ter colaborado, ajudado aí com a experiência de vocês, porque, pelo menos para mim, sempre me ajudou, sempre foi muito importante conhecer a história de pessoas que foram bem-sucedidas, porque num determinado momento, cara, eu achava que era uma coisa muito distante. Assim, cara, isso é muito distante de mim, pô, será que eu vou conseguir? Bate muita dúvida mesmo. Mas a palavra é progressividade. As coisas vão acontecendo. Vai trabalho todo dia, a natureza não dá saltos, tá? E essa é a mensagem que eu queria deixar para a galera. Aí, Fortunato, muito obrigado aí pela disponibilidade, cara. Valeu. Boa noite. E aí, galera, olha aí o exemplo aí. Mostra aí de novo o distintivo pra galera. Aí, ó. Pra vocês aí. Pô, inclusive, vou contar um detalhe aqui, cara. Quando a gente toma posse, você não recebe a sua... Não podia nem... Agora já prescreveu o que eu fiz de errado, né? Mas quando você toma posse, você não recebe a sua funcional de primeira. Demora tipo um mês para chegar a sua funcional. Então você anda tipo com termo de posse no bolso para provar que você é policial, que você está armado, enfim. Aí eu carteirava na balada com isso aqui, ó. Irmão, polícia aqui, porra. Entendeu? Porque eu ainda não tinha funcional. Aí eu andava com o meu distintivo.
Aham. Pô, mas é isso aí. Beleza? Valeu? Valeu, meu irmão. Um abraço aí, fica com Deus. Muito Tamo obrigado. junto. Galera, não esquece de se inscrever no canal dele não, hein? Valeu? Um abraço.